Abra a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Repita comigo: Deus está no controle de tudo. Deus está no comando. Deus é perfeito. Diga: Deus não erra, Deus não falha. Hoje você vai aprender resumidamente a história de Sansão. Resumidamente. Bom, no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 2. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era o quê? Estéril e não tinha filhos. Essa mulher era o quê? Essa mulher não poderia jamais ter filhos. Aí, continuando o texto, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, a mulher estéril, né? E lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz. O que Deus falou através do anjo? Você é estéril e você nunca teve um filho. Você é estéril, você não pode ser mãe. Mas o anjo disse para ela: Deus me mandou aqui e disse que você vai ser mãe, você vai dar à luz, vai gerar um filho. Deus vai te dar um filho, vai acabar com a sua esterilidade, mas tem uma condição: esse filho, ele vai nascer com um propósito. Rapaz, isso é muito forte. Aleluia. Gente, você não nasceu à toa. Você não nasceu por nascer. Coloca aí na sua cabeça. Você não nasceu por nascer para ser mais um no meio da multidão. Quando a pessoa serve a Deus, ela já nasce com um propósito. Deus falou para Jeremias: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Ou seja, quem serve a Deus, quando está lá no ventre da mãe sendo formado, já está escolhido. Aliás, eu acho que é antes do ventre, porque Sansão nem estava no ventre. É ou não é? Porque a mulher é estéril. E o anjo disse: você vai dar à luz a um filho. Porém, olha aí. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Ou seja, o teu filho vai nascer. Só que você tem que se guardar nessa gravidez e não beber vinho, nem bebida forte e nem comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Rapaz, aí Deus confirmando o que eu estou falando, Esse menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus.
O povo de Israel estava sob o jugo dos filisteus. O povo de Israel, ele estava escravizado, estava gemendo nas mãos dos filisteus. Aí Deus levantou, no meio do povo de Israel, um libertador. Qual é o nome desse libertador? Sansão. Aí Deus fez Sansão nascer de quem? De uma mulher estéril, para saber que aquele filho não era dela, mas pertencia a Deus. Deus ele fez aquele filho para servir a Deus. Por isso que ele tinha que ser consagrado desde o ventre da mãe. E depois que nascesse, não poderia cortar o cabelo dele. Isso é muito profundo. Então, qual era o plano de Deus para Sansão? Libertar o povo de Israel. Deus só tinha um plano para Sansão. Sansão, você nasceu para libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Não tinha outro propósito. Não tinha. Aí Sansão nasceu, Sansão cresceu, e quem foi Sansão? Sansão foi o homem considerado mais forte do mundo. Como lá na mitologia grega tem o Hércules, né? Na mitologia grega, o Hércules, para eles, é o Sansão. Eu vou resumir a história porque é muito, muito, muito grande. E vai render conversa aqui para uma semana. Sansão nasceu com o propósito de libertar o povo de Israel. E Sansão, ele tinha uma força. Quando o Espírito de Deus entrava nele, ele tinha uma força anormal. Para vocês terem uma ideia, Sansão encontrou um leão no meio do caminho. Ele se jogou em cima do leão, brigou com o leão, bateu no leão, catou o leão pela boca assim, ó, e rasgou o leão no meio. Imagine a força. O leão é o rei da selva. Dizem que a mordida de um pitbull, um cachorro pitbull, chega a 1 tonelada. A mordida de um leão, eu acho que é no mínimo umas 10 vezes mais forte do que de um pitbull. O leão é muito forte, é pura massa muscular. E Sansão brigando com o leão abriu a boca para morder Sansão. Sansão pegou o leão pela boca e fez assim, ó. Rasgou no meio. Igualzinho você rasga a folha de papel sulfite. Igual você rasga a folha de um caderno, Sansão rasgou o leão. Será que ele era forte? Os homens desafiaram Sansão. Sabe o que Sansão fez? Pegou uma queixada de jumento e foi para cima dos homens. Sabe quantos homens tinha? 1000. Sansão matou 1000 homens de uma vez só. Sansão matou 1000 homens de uma vez. Imagine ele com um pedacinho de osso, indo para cima e dando um soco e matando todo mundo com esse osso. Matou 1000 homens. Ele nasceu apenas para libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus.
mas Sansão tinha um defeito. Repita comigo: perfeito só Jesus. Qual era o defeito de Sansão? Alguém sabe? Qual que era o defeito de Sansão? Mulher. E por Sansão ter esse defeito, ele começou a se distanciar de Deus, porque ele queria satisfazer os seus próprios desejos. E quando uma pessoa ela pensa em si, ela deixa de pensar em Deus. Quando uma pessoa vive para satisfazer os seus desejos, ela não consegue satisfazer o desejo de Deus. Jesus disse: aquele que ama pai, mãe, filho, filha, marido, esposa e a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Não tem como uma pessoa fazer a vontade de Deus e a vontade dela ao mesmo tempo. Sansão tinha um plano, Deus tinha um plano, mas não tinha como ele fazer a vontade de Deus se ele queria fazer a vontade dele. Sansão não queria renunciar. Quem é judeu não pode casar, naquela época, obviamente, e até hoje os judeus de verdade mesmo, só casam com judia. Sansão arrumou quem? Uma filisteia. Capítulo 14. Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-ma pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar por esposa dos filisteus? Olha aí, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a teu pai: tomai-ma esta, porque só desta me agrado. Gente, Sansão poderia escolher a mulher que ele quisesse entre o povo de Israel, mas Sansão queria quem? Queria uma que era do povo dos filisteus. Isso daí é bom falar aqui na igreja. Foi aí que Sansão se lascou todinho. Já vou explicar já. Tu é aqui da igreja e quer arrumar macho lá fora. Vai, mulher. Vai. Vai lá. Você é cristã e quer arrumar um macho lá fora porque está todo tanquinho, bombadão. Não, porque o da igreja lá é meio barrigudinho, é meio isso, ou meio careca, e aí quer arrumar um lá, todo, vai nessa. Daqui a pouco está apanhando do marido larga a esposa para arrumar outras mulheres, daqui a pouco o marido pega a doença de prostituta e está passando doença para a esposa dentro de casa. E a mesma coisa você homem, você cristão, está dentro da igreja, ah não, porque a irmã da igreja não é lá essas coisas não. Aí você quer arrumar lá que fica rebolando lá fora, descendo até o chão. Você quer arrumar que está ali com um vestidinho curto, mostrando tudo, com um decote nos peitos. Vai lá, arruma. Daqui a pouco está vivendo o inferno. Casou com Satanás, com capeta. Põe algo na cabeça, a rosa murcha. Tudo que está em pé um dia cai. Aquilo vai ser sedutor para você, até você conquistar. Vai encher os teus olhos. Aí você, eu quero. Depois que você conquistou,
passou a ser uma coisa natural, comum, como qualquer outra pessoa. E o diabo te enganou. Homem de Deus tem que casar com mulher de Deus, e mulher de Deus tem que casar com homem de Deus, e ponto final. Você tem que procurar alguém da mesma fé. Bom, Sansão casou com essa. Aí o que os filisteus queriam? Usar essa mulher para poder trair Sansão, descobrir o segredo de Sansão e acabar com Sansão. Sansão foi e se engraçou com outra mulher. Sansão foi e se engraçou com outra mulher. Aí no meio do caminho, que tem muita coisa aqui, mas fala: Sansão põe fogo na seara dos filisteus, Sansão mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Só que aí nós vamos resumir. Capítulo 16, versículo 4, diz o título: Sansão é traído por Dalila. Dalila era judia ou filisteia? Filisteia. E qual foi o maior erro de Sansão? Não foi contar o segredo. O maior erro de Sansão primeiro foi desobedecer a Deus. Mas um grande maior erro de Sansão foi entregar o coração dele para a mulher. A Bíblia diz: homem, não entregai o vosso coração à mulher, as vossas forças, está no livro de Provérbios. E a mulher também não entregue o seu coração para o homem. O seu coração você tem que entregar para Jesus Cristo, para Deus. Não para homem, para mulher. Versículo 17: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, a cabeça, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Entenda a palavra. Sansão, ele não falou para Dalila o segredo dele. A Bíblia diz assim, descobriu-lhe todo o coração. Esse descobriu-lhe todo o coração significa que Sansão entregou para Dalila o quê? O coração. Aprenda uma coisa: o homem que entrega o coração dele para a mulher, o coração do homem está na mão da mulher. A mulher pode apertar, jogar no chão, pisar, massacrar, está na mão dela, e ele não vai poder fazer. Vai ficar igual o gato e sapato, sofrendo e gemendo com a mulher, pisando e humilhando ele, e vice-versa. A mulher entregou o coração para o homem, o coração dela está na mão do homem, o homem vai ficar furando o coração dela, pisando, massacrando, e ela vai ficar igual um cachorrinho correndo atrás dele. Ele pisa, humilha, e a mulher fica correndo atrás dele ali, igual um cachorrinho. Por quê? Porque o coração está na mão dele, então ele controla ela. Você não pode ser controlado nem por nenhum homem do mundo, nenhuma mulher do mundo. Você tem que ser controlado pela palavra de Deus, tem que ser controlado por Jesus Cristo, tem que ser controlado por Deus. Qual foi o erro de Salomão? Vocês não conhecem a história de Salomão, não? Salomão foi perfeito no caminhar com Deus. Quando que Salomão caiu na fé? A Bíblia fala isso: quando ele entregou o coração na mão das mulheres,
E essas mulheres induziram Salomão a sacrificar os ídolos, a queimar incenso aos ídolos nos montes. O coração de Salomão estava na mão das mulheres. Aí as mulheres pegaram e levaram ele para adorar outros deuses. Quando o coração do homem está na mão da mulher, a mulher leva ele para macumba, leva ele para swing, para orgia, leva ele para onde for e ele vai igual um gato sapato. Porque o coração está na mão dela ou vice-versa, na mão dele. A pessoa faz o que quer da vida do outro. Versículo 18: vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. O que o diabo queria? O coração de Sansão. Diga para o irmão do lado: cuidado que o diabo quer o teu coração. Não entregue o teu coração para o dinheiro. Não entregue o teu coração para a riqueza. Não entregue o teu coração para ser humano. Não entregue o teu coração para carro, para casa ou para coisas mundanas. Tudo que o diabo quer é que você venha tirar o coração de Deus e entregar o teu coração para as coisas terrenas. Está cheio de crente dentro da igreja, mas o coração já está longe de Deus há muito tempo. Isaías capítulo 29, versículo 13. Olha lá. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está onde? Quer dizer, está cheio de gente dentro da igreja que honra a Deus com a boca, mas o coração da pessoa está longe de Deus, está no mundo. Deus não quer palavras da tua boca, Deus quer o teu coração. Lá no livro de Apocalipse capítulo 3 ele disse: eis que estou à porta e bato. É a porta do coração que ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus, ele quer entrar no teu coração, quer fazer morada na tua vida. Só que Sansão, em vez de dar o coração para Deus, deu o coração dele para Dalila. Versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão de joelhos, nos joelhos dela, na coxa dela. E tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças na cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Resumindo, versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram. Quando os filisteus foram para cima de Sansão, ele estava fraco. Primeira coisa que os inimigos fizeram com Sansão foram fazer o quê? Repita comigo: agora acabou Sansão. Presta atenção no que eu vou falar para você. Quem olhasse para Sansão naquela situação, capturado, preso, sem força e sem os olhos, a pessoa diria o quê? Acabou Sansão, Deus falhou, Deus errou, e os planos de Deus não vão se concretizar. Quem olhasse para Sansão, porque Sansão nasceu para quê? Sansão nasceu para quê? Para tirar Israel da escravidão dos filisteus. Sansão só nasceu para libertar Israel, para destruir os filisteus. E agora como que estava Sansão? Preso,
fraco e cego. Sansão estava acabado. Quem olhasse para Sansão ali, iria pensar que Deus falhou, Deus errou. Quem olhasse para Sansão iria dizer: o diabo venceu, os filisteus venceram. Só que repita comigo: Deus não falha. Repita comigo: Deus é perfeito. E diz no versículo 22, vazaram os olhos, versículo 21, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. Amarraram Sansão no moinho. Sabe o que é um moinho, né? Aquilo que eles empurravam em círculo. E aí, a Bíblia diz que nesse moinho que Sansão estava amarrado, escravizado, versículo 22, o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O que significa isso? A força de Sansão começou. Por que a força começou a voltar? Porque Deus havia perdoado. E Deus só perdoa quem se arrepende. Nesse momento que Sansão estava no cárcere, escravizado, ele se arrependeu dos pecados que cometeu. Como que ele conseguiu se arrepender? Como que ele conseguiu enxergar Deus? Sansão só conseguiu enxergar Deus depois que ele ficou cego. Naquele momento, rodando moinho, durante dias, semanas, meses, ele teve a oportunidade de refletir em como ele viveu a vida dele, tudo que ele fez. Ele nasceu com um propósito, que era derrotar os filisteus, e ele não conseguiu enxergar esse propósito, ele não conseguiu enxergar Deus, ele só conseguiu enxergar Deus depois que ele estava cego. E então eu cheguei a uma conclusão: quem enviou Dalila para Sansão não foi o diabo, foi Deus. Porque se Dalila não tivesse aparecido, Sansão teria arrumado outras mulheres, não teria servido a Deus, não teria tirado o povo de Israel do jugo dos filisteus. Os planos de Deus seriam frustrados. Então Deus iria perder e falhar. Como Deus não perde, Deus não falha, Deus não erra e Deus é perfeito, então Deus permitiu de Dalila, bonita, que enchia os olhos de Sansão, aparecer no caminho dele, para ele poder perder as forças, entregar-lhe o coração. E aí Deus usou os filisteus para poder arrancar os olhos de Sansão, porque Deus viu que Sansão não conseguia enxergar a Deus enquanto os olhos dele estivessem voltados para as mulheres. E aí Sansão ficou cego, reconheceu os pecados, os erros, as falhas. E a Bíblia diz no versículo 28 que Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus,
ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita, e uma com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Gente, parecia que tudo tinha chegado ao fim, não é isso? Sansão matou porque todos os príncipes, significa os principais filisteus, rei, governadores, políticos, empresários, os principais estavam naquela festa. Quando Sansão matou os principais, os filisteus não tiveram mais forças para continuar escravizando os israelitas. O povo de Israel foi salvo. Fala para mim, por que Sansão nasceu? Não foi para salvar o povo de Israel? E no final das contas, Sansão salvou ou não salvou? E Sansão só salvou porque ele perdeu os olhos, não foi isso? E ele só perdeu os olhos porque ele encontrou Dalila, não foi isso? Então Dalila foi um mal ou foi um bem na vida de Sansão? É aquele ditado: há males que vêm. Tudo que Deus permite de acontecer, por pior que pareça aos teus olhos, é perfeito. Você passa situações críticas, caóticas, situações desesperadoras. Você fica se perguntando: por que eu estou passando por isso? Você não deve perguntar o porquê você está passando. Você tem que perguntar: para que eu estou passando? Porque tudo tem um propósito. Enquanto Sansão viveu os planos dele, ele foi infeliz, derrotado e fracassado. Quando ele conseguiu enxergar o plano de Deus e viver o plano de Deus, ele se tornou um vencedor. Aprenda uma coisa: enquanto você viver do teu jeito, da tua maneira, você vai ser sempre infeliz e fracassado. Enquanto você vem viver da maneira que você acha que deve viver, enquanto você viver os seus sonhos, você vai se sentir incompleto e incompleto. Sabe quando o ser humano se sente realizado? Quando ele passa a entender quais são os planos de Deus e ele vive os planos de Deus. Os planos de Deus vai te completar. Os planos de Deus na sua vida vai te fazer feliz, vai te fazer um homem, uma mulher realizado. Agora, sabe qual pergunta eu estou fazendo para você agora? Você já parou para pensar quais planos Deus tem para você? Você já parou para pensar quais são os planos de Deus para você? Talvez você está vivendo do teu jeito e você está se sentindo incompleto, incompleta, infeliz. Porque você está vivendo os teus planos, os teus sonhos, do teu jeito. Quando você entender o projeto que Deus tem para a sua vida e você passar a se incluir no projeto de Deus, quando você descobrir o sonho que Deus tem para você e você passar a viver o sonho de Deus para a tua vida, aí você vai se sentir realizado. Agora, bispo, a pergunta é: como eu vou saber o que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? Romanos capítulo 12, versículo 2.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que entendeis qual é a boa, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade, repita comigo, a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida é boa, agradável e perfeita. E você só pode experimentar isso se você não se conformar com este mundo e você passar a buscar a vida eterna, o Espírito Santo, a presença de Deus. E quando você estiver em comunhão com Deus, em santidade com Ele, aí você vai começar a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como você saber o plano de Deus na tua vida, não tem como você experimentar a boa vontade de Deus para a tua vida, enquanto você não tiver em comunhão com Ele. Quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais você se santificar, mais você vai entender os planos de Deus para você. E se você está dizendo, bispo, estou no fundo do poço, estou cheio de problema, fui capturado, estou numa masmorra, empurrando o moinho e cego, estou igual Sansão. Isso está acontecendo porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Isso está acontecendo porque você se desviou do plano de Deus para viver o teu plano. Se você fizer igual Sansão, se arrepender, buscar a Deus de todo o coração, ter comunhão com Ele, os seus olhos espirituais vão se abrir e a força de Deus vai possuir a sua vida, para você vencer tudo, para você vencer todos.